Seguindo com a série Deep aqui no All Blue, desvendando, investigando os maiores mistérios de One Piece. Já mandamos um vídeo sobre a voz de todas as coisas, em seguida tivemos um vídeo sobre os poneglyphs de maneira geral, o que são, quantos são, como se configuram, quando foram criados, como foram criados, por quem? E agora é hora da gente focar num poneglyph específico, importantíssimo. Aquele poneglyph que está até hoje na Ilha dos Homens Peixe, mais precisamente na floresta marinha do reino de Ryugu. Sim, é o poneglyph contendo o pedido de desculpas do Joy Boy. É um dos maiores mistérios. Quem é o Joy Boy? Os últimos capítulos de One Piece, 967 e 968, deram muitas pistas sobre o Joy Boy, sobre o propósito herdado, e a gente vai debater muito mais sobre isso agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece. Olha só, esse é o nosso vídeo de teorias. A gente vai investigando, nos aprofundando em certos assuntos de One Piece, nessa série Deep, os maiores mistérios. Mas também temos vários outros vídeos aqui na grade, exclusivos de One Piece. Temos um vídeo só para previsões para os próximos capítulos. Temos um vídeo de perguntas e respostas, que a gente lê as teorias que vocês mandam. Também temos a primeira leitura do mangá, analisamos o anime e, claro, analisamos o capítulo do mangá de uma maneira bem completa e complexa, nos baseando na leitura da Manga Plus, que é a melhor tradução. Incentivem esse trabalho da Shueisha, que é a editora que traz a revista Shonen Jump, que por sua vez é aquela publicação que tá lá, né? One Piece, Black Clover, Boku no Hero Academia. Isto posto, falando pra vocês das variedades do leque de One Piece que tem aqui no All Blue, vamos adiante com esse vídeo especificamente sobre o poneglyph do Joy Boy. Galera, esse é o poneglyph até o momento mais especial, porque ele é pessoal. Ele foi escrito pelo próprio Joy Boy, não que ele cunhou nas pedras, né? Porque quem faz isso são os Kozuki. Então, acredito que o Joy Boy e os seus parceiros, os parça lá, eles diziam para os Kozuki, ó, escreve isso, isso e isso. E eles talhavam lá, né? Eles cunhavam nas pedras. Então, vimos no vídeo de poneglyphs que tínhamos poneglyphs de instrução, os poneglyphs que contam a história do mundo, né, do século perdido. São 9 poneglyphs que formam aí o Ryo Poneglyph. A gente debateu muito sobre isso. E temos os 4 Road Poneglyphs. Então, esse poneglyph com uma mensagem mais íntima do Joy Boy é encarado como um dos 9 do Ryo Poneglyph. E por ele ser pessoal, ele não é menos importante. Eu acredito até que ele é o mais importante, porque é o Joy Boy ali falando com o coração e não explicando algo didaticamente. Lembrando que Joy Boy é o cara que deixou o One Piece, o tesourão, lá em Rafts Tail. Ok, o One Piece é como conhecemos os tesouros do Roger que foram deixados em Rafts Tail. Mas seria justo dizer que a maior parte desse tesouro, e aqui eu não ouso entrar numa porcentagem em dizer que o Roger deixou 20% do tesouro que está lá em Rafts Tail foi deixado pelo Roger e 80% foi deixado pelo Joy Boy. Mas eu acredito que a maior parte, a parte mais importante, foi deixada pelo Joy Boy lá em Rafts Tail há 800 anos. E claro, não é algo que apenas foi deixado lá, é algo que já existia, como por exemplo, o Reino Antigo, alguma arma ancestral e alguns poneglyphs finais também. Mas vamos lá, poneglyph do Joy Boy, que tá lá na Ilha dos Homens Peixe, na floresta marinha. Pelo que o Joy Boy tava se desculpando, quem era o Joy Boy? Vamos explicar quem é o Joy Boy e explicar sobre esse pedido de desculpas através de contextos, através de algumas falas, como por exemplo, o Neptune, o pai da Shirahoshi, do Fukaboshi, do Mamboshi e do Ryuboshi. O rei do reino Ryugu, lá na Ilha dos Homens Peixe, falou que a Noa, aquela grande arca, serviria o propósito da Otohime, a sua esposa. E qual era o propósito da Otohime?
O propósito da Otohime convergia com o sonho dos habitantes da Ilha dos Homens-Peixe. E esse sonho da Otohime, esse sonho dos habitantes da Ilha dos Homens-Peixe, é migrarem para a superfície. Então, a Noa é a arca que transportará todos os homens-peixe, deixando a Ilha dos Homens-Peixe para trás, abandonada. Essa é a promessa que o Joy Boy jurou cumprir, levar a raça dos homens-peixe lá para a superfície, para que todos possam estar debaixo do mesmo sol que os humanos. Mas o Joy Boy falhou em cumprir essa promessa por conta de eventos que ocorreram durante o século perdido, causando o fim do grande reino, o reino antigo. Vocês lembram, obviamente, dos reis dos mares. São criaturas importantíssimas no mundo de One Piece, né? São aqueles monstros gigantes dotados de uma inteligência tamanha em que eles conseguem se comunicar. Eu sei que animais conseguem se comunicar através de um latido, de um miado, de um gestual, mas eles conseguem falar, e alguns poucos conseguem entender, como o Roger, o Oden, o Ruffy, Momonosuke, a Shirahoshi. São pessoas de interesse no mundo de One Piece que ouvem a voz de todas as coisas, e fizemos um vídeo especificamente sobre isso recentemente. Então, esses reis dos mares, eles deram dicas de que a Noa foi construída pelo clã dos D. E essa dica é muito valiosa, galera, porque se o Joy Boy fez essa promessa, o cara estava totalmente conectado com o clã dos D. Ou talvez Joy Boy fazia parte desse clã. Ele podia até ser o líder do clã dos D. Será que o nome completo do Joy Boy seria Joy D Boy? Algumas pessoas acreditam nessa hipótese e ela é forte. Somada àquela teoria aqui do All Blue de que D igual a Dawn, ou seja, alvorecer, amanhecer, Romance Dawn, talvez o nome do Joy Boy seja Joy Dawn Boy. Sei que toda essa história do Joy Boy explica o porquê do Ruffy estar predestinado a destruir a Ilha dos Homens-Peixe, como profetizado pela Madame Chiarly, já que os habitantes, os Homens-Peixe, não viverão mais lá. Talvez essa atitude do Ruffy de destruir a Ilha dos Homens-Peixe seja justamente aquele impulso. Galera, vocês precisam sair daqui. Vocês precisam se igualar aos humanos. Vocês precisam estar debaixo do mesmo sol que os humanos. Como vimos na teoria do propósito herdado aqui do All Blue, uma teoria que não é minha, mas foi transformada num baita vídeo, é praticamente spoiler do final de One Piece. Vejam por sua conta e risco, tá bom? Talvez o Oda tenha mudado o final de One Piece por conta desse vídeo. Mas bom, para cumprir esse propósito, o Ruffy precisaria destruir a Red Line em 2 pontos. O primeiro deles seria a Montanha Reversa, sim, lá onde o Crocus fica, onde a Laboon fica. Talvez ele até tenha a ajuda da Laboon, né, que fica batendo a cabeça nessa entrada da Grande Rota. E o outro ponto seria Marijoa, que fica lá em cima da Red Line. Se ele destrói a Red Line nesse ponto de Marijoa, ele também vai destruir a Ilha dos Homens-Peixe, consequentemente. A Shirahoshi, então, puxaria o navio, a Noa, a Arca Noa, para a superfície, comandando os Reis dos Mares, que, por sua vez, puxariam a Noa pelas correntes. Vocês lembram, né, que a Noa tem umas várias correntes. Essas correntes estavam no projeto da Arca justamente para a Arca poder ser puxada pelos Reis dos Mares, comandados pela Princesa Sereia, pela Poseidon, pela Shirahoshi. Tem uma cena em One Piece que a Otohime, a mãe da Shirahoshi, afirma que Joy Boy e a antiga Poseidon falharam em manter a promessa original, mas que um novo homem aparecerá com a nova Poseidon e mudará o mundo para melhor. E a gente viu nesse último capítulo, o capítulo 968, que os Reis dos Mares estavam falando, né, uns com os outros ali, eram 2 Reis dos Mares especificamente, e a gente sempre percebeu essa fala como aquele zumbido que incomoda o Roger e o Oden na chegada, né, no caminho para a Ilha dos Homens-Peixe. E no capítulo 968, a gente entende o que eles estão falando, a gente consegue ler essas linhas de diálogo. E eles estão falando justamente que o soberano deles irá nascer, a Poseidon, que eles esperaram isso por muito tempo, mas também nos mares distantes nascerá um outro soberano. É justamente esse homem
que se juntará a Poseidon e cumprirá esse propósito do Joy Boy. Por isso que no capítulo 967 teve aquela ênfase que o Roger chegou cedo demais, porque a Shirahoshi demoraria 10 anos para nascer e mais 15 para crescer. Hoje a Shirahoshi tem 16 anos, então tá mais que na hora de cumprir esse propósito. E aí vocês lembram, né, que depois da luta contra o Rod Jones na Ilha dos Homens Peixe, a Noa, a grande arca, ficou bastante danificada, né, porque o Ruffy mandou aqueles Grizzly Magnum, Gatling, o cara mandou vários socos ali no Rod Jones e consequentemente danificou bastante a arca, né? E é por isso que o Neptune ordenou que a arca fosse reparada para que ela estivesse pronta quando chegasse então o momento prometido. Gravem essa expressão, o momento prometido. É louco a gente pensar que o homem pelo qual o Joy Boy estava esperando não era o Roger. Ou era o Roger, por assim dizer. Ele encaminhou muito do propósito do Joy Boy. Mas aí, ó, tem uma pessoa que vai continuar e finalizar esse propósito. Vocês lembram que em Marineford, o Barba Branca diz umas palavras finais, né, de que o One Piece existe e tal. Esse momento é bem marcante e ele dá mais gás, ele joga mais gasolina naquele incêndio criado pelo Roger, né? O Roger criou a grande era dos piratas, o Barba Branca foi lá e, pô, a galera quer apagar essa chama matando o filho dele, não vão conseguir, o One Piece existe. Mas além disso, ele diz algo bem importante, ele se refere ao Barba Negra, né? Pô, não pode ser você o homem que o Roger estava esperando. Ou seja, aquele que continuará o propósito do Roger, que é, na verdade, o propósito do Joy Boy. Pois é, o homem pelo qual Roger e Joy Boy estavam esperando esse tempo todo é aquele que carrega a verdadeira vontade dos D. Poderia ter sido o Roger, mas não foi por questão de timing. Mas esse homem a gente sabe que é o Ruffy. Ele trará o sol, o amanhecer, o alvorecer, the dawn, para os Homens-Peixe lá na superfície. E esse é apenas um amanhecer dos vários que eu acredito que o Ruffy trará. Cada nação precisa do seu próprio amanhecer. E eu acredito que o Ruffy já está trazendo alguns desses amanhecer para diversas nações, como por exemplo Arabasta, Dressrosa. Mas o Ruffy ainda precisa desse grande amanhecer de uma maneira geral. Vocês lembram daquele clash de espadas entre o Roger e o Barba Branca? Era um clash envolvendo o Roger, e a gente vê que parece que nasce um sol naquela ilha. Eu ainda acredito que o Ruffy provocará esse fenômeno num clash de socos com o Barba Negra de repente. E a gente precisa ficar ligado em todos os D. Eu acredito que todos os D são uma espécie de candidatos. Eles seriam candidatos do Joy Boy. O que é que você fará com o One Piece, com toda essa informação, com essas armas, quando você tivê-las em mãos? E aí é que tá o perigo. É por isso que o Ruffy precisa chegar primeiro em Laugh Tale. Porque ele tem um bom coração. Ele vai usar as armas, a história, tudo que for revelado, da melhor maneira. Imaginem se o LOL chega primeiro. Como é que ele usaria o One Piece? Como é que o Barba Negra usaria o One Piece? Com essas provocações eu deixo vocês pensando. Digam aí todas as ideias que surgiram na cabeça de vocês e também os pensamentos também que vocês tiveram em meio a essas investigações desse vídeo. Deixa aí nos comentários e se preparem para os próximos vídeos de One Piece aqui no canal. Até a próxima!